Olá, pessoal. Então, vamos à aula de resoluções de problemas, né? Bom, então, nós vamos ver agora alguns exemplos de aplicação, né, de média, variância e desvio padrão, tá? Vamos ao exemplo 1. Abaixo estão representadas as taxas percentuais de população urbana no mundo. Então, tá aqui o continente, né? África, América do Norte e os demais, e a população urbana. Então, por exemplo, na África, nós temos 37% de população urbana. Na América do Norte, 76%. Na América Central, 53%. Na América do Sul, 79%. Na Ásia, 36%. Na Europa, 74% e na Oceania, 74%. Tá? Bom, então, veja aqui que tem por exemplo, a África e a Ásia, elas têm 37% e 36%, né? Então, são bem próximas, né, as populações urbanas desses dois continentes, né? E veja também que a América do Norte, 76%, a América do Sul, 79%, a Europa, 74% e a Oceania, 74%, eles também têm uma população urbana parecida, né? Tá? Ok. Então, vamos lá. Vamos, de início, calcular a média e o desvio padrão do percentual da população urbana, levando em conta os 7 continentes. Tá? Bom, então o que a gente faz? Ele quer calcular a média percentual da população urbana. Então, veja, vamos somar todas as populações urbanas de todos os continentes e dividir por 7, porque são 7 continentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Soma o 37 com 76 até o 74, que está aqui no numerador. 37, 76 e soma até o 74. E divide por 7 continentes. Então, a média de população urbana é de 61,3%. Tá? Aqui eu omiti o porcentagem aqui, ó. Tá subentendido que quando falando 37 aqui, só 37 é 37%. Aqui 76 é 76%. E idem para os demais, tá? Então eu omiti a porcentagem aqui, mas aí eu só coloquei a porcentagem no final. Então vai dar 61,3% de média de população urbana. Pois bem, então veja, vamos calcular a variância, tá? Então vamos lá. Como que a gente calcula a variância? Ora, vamos lembrar, o primeiro dado, que é 37%, que é a população da África, menos a média, 61,3, e eleva ao quadrado. Então, olha lá, fica 37 menos 61,3 ao quadrado. Agora vai para o outro continente, da América do Norte. 76% menos a média, 61,3, e eleva ao quadrado. Tá aqui, ó, 76 menos 61,3 e eleva ao quadrado. Vamos para o outro continente, América Central. 53 da América Central menos a média, 61,3, e eleva ao quadrado. Tá aqui, ó, 53 menos 61,3 e eleva ao quadrado. E a gente faz essa operação até o último lá. O último é da Oceania, 74%. Então, é 74 menos 61,3 ao quadrado. Tá aqui, ó. Então, o numerador, quando a gente calcula a variância, é assim, ó. É cada um dos dados menos a média ao quadrado. Mais cada um do outro dado menos a média ao quadrado. Mais agora o terceiro dado menos a média ao quadrado. Mais, até o último dado, que é o 74, menos a média ao quadrado. Então, este é o numerador da variância. Aí a gente divide por 7, porque são 7 continentes. Então, a variância dá 307,35. Porcentagem ao quadrado, tá? Não está especificado aqui, mas é 307,35 porcentagem ao quadrado. Ora, mas a variância é o sigma ao quadrado. O desvio padrão é o sigma. Então, a gente tem que tirar a raiz quadrada dos dois.
Então, a raiz quadrada de sigma ao quadrado é sigma, e a raiz quadrada de 307,35 porcentagem ao quadrado é 17,53%. Tá? Então, aqui aparece porcento ao quadrado, 307,35% ao quadrado, porque aqui, isso aqui é porcentagem, é que eu estou omitindo, né? Mas seria 74% menos 61,3% ao quadrado. Então, a porcentagem ao quadrado vem aqui a porcentagem ao quadrado. Mas aqui eu estou eliminando isso, tá? Então, eu eliminei aqui o porcentagem ao quadrado, mas é para ficar subentendido que tem que ter o porcentagem ao quadrado, porque quando eu tiro a raiz quadrada de porcentagem ao quadrado, volta a ficar porcentagem. Então, eu tiro a raiz quadrada de 307,35, que dá 17,35, e tiro a raiz quadrada de porcentagem ao quadrado e dá porcentagem, tá? Ok, então o desvio padrão é de 17,53%, tá? Então, esse é o desvio padrão nosso. Agora, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, ó, vamos agora agrupar os 7 continentes em 2 blocos. Então veja, ó, o que ele vai fazer? Ele vai juntar África, América Central e Ásia. Então vamos ver, África 37%, América Central 53% e Ásia 36%. Veja que ele está querendo juntar aqui, vamos ver. Olha, África e América e Ásia, elas têm mais ou menos a mesma porcentagem. Só altera um pouquinho a da América Central, né? Que é um pouco maior, 53%. Tá, tudo bem. Vamos ver o bloco 2. América do Norte, América do Sul, Europa, Oceania. Vamos ver as porcentagens de população urbana em cada um desses continentes. América do Norte, 76%. América do Sul, 79%. Europa, 74%. Oceania, 74%. Opa, parece aqui que ele está querendo juntar em grupos de continentes que têm uma porcentagem de população urbana próxima, né? Ó, América do Norte, América do Sul, Europa, Oceania, tudo na faixa dos 75% ali, né? Por volta, né? Então parece que ele está querendo juntar dados homogêneos para cada bloco, né? Bom, então vamos ver o que ele vai dizer. Ó, ele vai falar assim, ó, calculemos a média e o desvio padrão em cada bloco. Então, bloco 1. Vamos calcular a média de população urbana em cada bloco. Então, ó, África, América Central e Ásia. Olha aqui, ó. A África, nós vimos que era 37% na tabela. A América Central subia um pouquinho, 53%, e depois a Ásia vinha para 36%. Tá, ok. Então, como são 3 países, a média tem que dividir por 3. Então, dá uma média de 42% de população urbana. Vamos calcular o desvio padrão. No caso, a gente tem que calcular a variância primeiro, que é o sigma ao quadrado, que é a variância. Então, vamos lá. Como a gente calcula a variância? Simples, vamos resgatar a formulinha. É o dado do primeiro país, que é da África, menos a média ao quadrado. Olha lá, 37 menos 42% ao quadrado. Agora vamos para a América Central, menos a média ao quadrado. Isto é, 53 menos 42 ao quadrado. Mas, agora vamos para a Ásia. 36 menos 42 ao quadrado. Perfeito. Aí a gente divide por 3, que são 3 países, né? Então, fazendo essas contas aqui no numerador e dividindo por 3, a variância dá 60,67, porcentagem ao quadrado. Mas é aquela história, eu estou esquecendo o porcentagem ao quadrado aqui. Então, tirando a raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 60,67, 7,78. Raiz quadrada de porcentagem ao quadrado, porcentagem. Ok, então o desvio padrão do primeiro bloco é 7,78%. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Aqui, ó, o desvio padrão dos países é 17,53%. Caiu, ó, 7,78%. Ou seja, quer dizer que, como o desvio padrão aqui desses 3 países é menor, quer dizer que os dados aqui são mais homogêneos do que esses apresentados todos lá, né, de todos os continentes. Todos os continentes dão um desvio padrão de 17,53%. Como esse bloco que tem 3 países
deu um desvio padrão menor, 7,78%, em comparação com 17,53%, quer dizer que este bloco de países aqui, de 3 países, o bloco 1, é mais homogêneo que todos os países juntos. Então, vamos lá. Então, vamos guardar esse número aqui, 17,53% para todos os países, o desvio padrão para todos os países. Vamos calcular agora o desvio padrão para o bloco 2. Vamos ver, comparado, o desvio padrão desse bloco 2 em relação ao 17,53% de todos os países juntos. Então, vamos lá. Vamos para o bloco 2. Olha lá. Ok, aqui, ó. Bloco 2, está aqui. A média então veja, ó, para o bloco 2, olha, é o que a gente tinha comentado antes, ó. A população urbana do primeiro país, era do primeiro continente, desse continente, era 76, 79, 74 e 74. A média divide por 4, soma e divide por 4. Então, a média de população urbana é 75,75%. Pois bem, e como a gente calcula a variância? Simples. A variância, que é o sigma ao quadrado, então, o dado 76 menos a média ao quadrado. Está aqui, ó, 76 menos a média ao quadrado. Mais, vai para o segundo dado, 79 menos 75,75 ao quadrado. Está aqui. Mais, 74 menos 75,5 ao quadrado. Mas tem mais um 74 aqui. Então, eu posso fazer 2 vezes o 74 menos 75,5 ao quadrado, tá? Ok. E aí a gente divide por 4, né? Porque são 4 continentes, né? 4 continentes, 4. Então, a variância vai dar 3,78% ao quadrado. Então, o desvio padrão, a gente tem que tirar a raiz quadrada da variância. Porque a variância é sigma ao quadrado, o desvio padrão é sigma. Então, tira a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de sigma ao quadrado é sigma, raiz quadrada de 3,78, 1,94. Olha lá, então, o desvio padrão desse bloco é 1,94%. Olha lá o desvio padrão de todos os países juntos, 17,53%. Esse valor é muito maior que o do bloco 2, que é apenas 1,94%. Né? Então, isso que está querendo dizer? Está querendo dizer que esse bloco 2, eles são mais homogêneos com relação à população urbana. Por quê? 76, 79, 74, 74, eles são dados que estão próximos da média. Eles são dados que estão próximos da média. Então, sempre quando os dados estão próximos da média, quer dizer que o seu conjunto de dados é mais homogêneo. Isso se reflete onde? Aqui no cálculo do desvio padrão, que dá um desvio padrão pequenininho, 1,94%. Isso está querendo dizer, opa, meus dados eles estão bem próximos da média. De fato, ó, o 76, perto dos 75%. Ó, o 79, perto dos 75%. Olha, o 74, perto dos 75%. Certo? Então, isso é uma coisa importante. Desvio padrão deu baixo, quer dizer que seus dados estão próximos da média. Desvio padrão deu alto, quer dizer que os seus dados estão distantes da média. Tá? Então, vamos ver o que ele observa aqui. Ó. Observemos que, ao dividirmos os continentes em blocos relativamente homogêneos quanto à taxa de urbanização, o valor do desvio padrão sofreu uma redução considerável, isso que nós vimos. Né? Todos os continentes tinham um desvio padrão de 17,94%. Né? E quando a gente separou em blocos, os blocos caiu. Olha, todos os continentes davam 17%, vamos arredondar. Olha, o bloco 1 já caiu para 7,7%. Quer dizer que homogeneizou os seus dados, né? Estão mais homogêneos. Os dados estão mais próximos da média. Olha, esse aqui caiu mais ainda. Caiu de 17% para 1,9%. Quer dizer, estão ainda mais homogêneos que o do bloco 1, né? Porque o bloco 1 deu 7,78%. O do bloco 2 é 1,94%. Então, o bloco 2 ainda é mais homogêneo que o bloco 1. Tá? Perfeito. Então, veja, ó, é essa aqui a observação que ele vai falar aqui. Ó. No bloco 1, o desvio padrão registrado foi 7,78%. É o que acabamos de dizer aqui, ó, 7,78%. E no bloco 2, olha lá, vamos voltar aqui.
No bloco 1, o desvio padrão registrado foi 7,78%. Está aqui, ó, bloco 1. No bloco 2, o valor obtido foi de 1,94%. Está aqui, ó. Quando os continentes não estavam agrupados em blocos, o desvio padrão encontrado foi de 17,53%. É o que nós acabamos de dizer. Todos os continentes juntos, né, tinham um desvio padrão na população urbana de 17,53%. Então, este exemplo reforça a ideia de que o desvio padrão é uma medida que revela se há ou não homogeneidade num determinado conjunto de dados. Olha aqui, quanto mais distantes estão os dados da média, menos eles são homogêneos. Importante. Isso é o mais importante para a gente guardar sobre o desvio padrão. Então, lembrar, desvio padrão pequeno quer dizer que seus dados são homogêneos, são mais homogêneos, né? Ou seja, os dados estão próximos da média. Quando o desvio padrão é grande, seus dados são heterogêneos, ou seja, os dados estão distantes da média, tá? Ok, perfeito. Então, quanto mais distantes estão os dados da média, menos eles são homogêneos, ou seja, eles são mais heterogêneos, tá? Vamos lá a mais um exemplo, ó. Ó, que bacana também, né? Observe o gráfico seguinte, que mostra a variação do INA, indicador de nível de atividade, tá? INA é indicador de nível de atividade. O INA é um índice que mede o desempenho industrial em uma certa cidade. Determine a média e o desvio padrão da variação do INA, do INA, no período em estado. Então, vamos determinar a média e o desvio padrão do INA. Então, vamos ver aqui o que é o INA, ou seja, o indicador do nível de atividade. Ó, então, ele está falando aqui, ó. Em janeiro de 2000 foi de menos 3,54%. Em fevereiro de 2000, já pulou para 3,29%, ou seja, o índice do nível de atividade melhorou. Só que em março de 2000 já caiu de novo, ó, a atividade foi menor, ó, menos 2,03%. Aí em abril já deu uma recuperada, foi para menos 0,19%. Em maio de 2000 recuperou mais ainda, 0,9%. Em junho de 2000 recuperou mais ainda, 2,50%. Só que em julho, ó lá, caiu de novo, 0,02%, né? Bom, isso aqui de julho pode ser, eventualmente, pode ser férias, né, esses negócios, né, que muita gente tira férias, por causa de filhos, etc, né? Então, o nível de atividade pode até cair, né? Bom, mas enfim, a parte dessas explicações, vamos só nos ater aos dados aqui, tá? Então é assim, ó, agosto subiu, aí em setembro caiu, outubro caiu, novembro está caindo, dezembro caiu, né? Daí foi recuperar em janeiro lá, de 2001, menos 0,8%. Bom, então esse é o indicador do nível de atividade. Então, como a gente vai calcular a média dele? Horas. Simples. Então, aplicar a nossa formulinha da média. Então, veja lá. Ó, vamos aplicar a formulinha. Então, ó, a média, como a gente calcula? Ó, é só somar todos os dados. Ó, menos 3,54, mais 3,29, menos 2,03, menos 0,19. Então, é só colocar todos eles aqui, né? Com sinais, com os respectivos sinais, né? A gente soma, mas se o número é negativo, ele entra negativo aqui. Olha lá, menos 2,03 está menos 2,03. Ele entra negativo, olha lá. Menos 2% em dezembro, olha lá, menos 2. Menos 0,10% em novembro, menos 0,10. Menos 0,8% em janeiro, menos 0,8. Tá? Então, somando-se todos eles e dividimos por 13. Tá? Então, está em porcentagem, claro, né? Então, veja, a média dá menos 0,02%. Então, praticamente ficou, de média, de janeiro de 2000 a janeiro de 2001, parece que a atividade ficou estagnada, né? Então, por um ano, parece que ficou estagnada, porque a média deu menos 0,02%. Pois bem, vamos calcular a variância. Bom, o que a gente calcula a variância? É aplicar a formulinha da variância. O que é a formulinha da variância?
pega o primeiro dado, menos 3,54, e tira a média. Aqui, olha. Aqui é mais, tá? Aqui é mais. Aqui é mais, ó, tá? Aqui é mais. Porque é este, menos 3,54, menos o menos 0,2. Tá? Então, aqui é mais. Aqui é mais. E aqui também. Então, todos é mais aqui, ó. Tá? Então, todos são mais aqui, ó. Todos aqui são mais, tá? Todos são mais aqui, ó. Bom, então, ok. Então, a gente calcula a variância e divide por 13, porque são todos 13 meses, de janeiro de 2000 a janeiro de 2001, né? Então, são 13 meses. Tá? Seriam 12 meses se fosse janeiro de 2000 a dezembro de 2000. Mas como vai de janeiro a janeiro, são 13 meses. Bom, então, veja. Aí, aqui dá a variância dá 3,16. Embora o sinal esteja trocado aqui, mas o valor está certo aqui, tá? 3,16. Então, veja. Então, a variância deu 3,16. Então, o desvio padrão é 1,77%. Tá? Então, veja. Vamos ver aqui, olha. Ó. Então, ó, a média, nós vimos que a média deu menos 0,02%. Eu estou colocando aqui, ó, a média, esse pontinho aqui, olha. Então, deixa eu dar o zoom aqui. Olha aqui, ó. A média deu menos 0,02%. Eu estou colocando aqui, ó, a média. Esse é a média. Porque o zero é este aqui, ó. O zero, deixa eu ver, ele tá próximo do zero, tá? Então, como a escala aqui é muito pequena, então este barrinha vertical é a média, menos 0,02%, é bem próximo do zero. Aí, o que eu estou colocando aqui? Todos os INAs dos meses, o índice de nível de atividade dos meses. Então, veja, tem um que é 0,02%, está lá na tabela, tá? Todos estão na tabela, 0,09%, 0,24%, 0,90%, 1,35%, 2,50%, 3,29%. Então, o índice de nível de atividade vai crescendo para cá, tá? Perfeito. E aí, tem os que estão decrescendo lá, né? Tem o menos 0,10%, está aqui. Tem o menos 0,19% que está aqui. Tem o menos 0,8% que está aqui. Tem o 2% que está aqui. Tem o menos 2% que está aqui. Tem o menos 2,03% que está aqui. E tem o menos 3,54%. Tá? Então, eu coloquei todos os meses aqui, ó, tá? São 13 meses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, estão todos os 13 meses aqui. E eu coloquei a média com essa barrinha aqui, ó. Falando que a média está aqui, ó, menos 0,02%. Então, aqui que eu estou fazendo aqui agora, ó. Eu estou pegando a média, que é o menos 0,02%, e estou tirando o desvio padrão. Ó. O desvio padrão é 1,77%. Então, a média, que é menos 0,02%, menos 1,77%, dá menos 1,79%, que é este ponto aqui. Ó. Este ponto é o menos 1,79%. Tá? Então, que é da média, tirando esse espaço que é o desvio padrão. Então, dá menos 1,79%. E aí, eu peguei da média mais o desvio padrão de 1,77%, vai dar este ponto aqui, ó, que é 1,75%. Tá? Então, veja que entre a média menos o desvio padrão, que é esta linha tracejada, e a média mais o desvio padrão, que é esta linha tracejada, nós temos quantos dados? Olha lá, 8 dados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Então, 8 meses. Então, em 8 meses, os dados estão entre a média menos o desvio padrão, que é este ponto aqui, e a média mais o desvio padrão, que é este ponto aqui. Então, é isso que eu coloco aqui. Ó. Note que a maioria dos dados, 8 dados, encontram-se entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Tá? Então, dos 13 meses, 8 estão compreendidos
neste intervalo aqui, em que este ponto é a média menos o desvio padrão e este ponto é a média mais o desvio padrão. Então, dos 13 dados, 8 estão dentro deste intervalo. Este intervalo é bastante utilizado em estudos, tá, de estatística. A média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Tá? Ele engloba uma boa parte dos dados. Né? No caso, nós vimos, né, que 8 dados é a maior parte, né, dos 13 dados. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos diminuir o zoom um pouco. Olha aqui, ó. A tabela seguinte informa a participação percentual dos estados da região Nordeste no Produto Interno Bruto, PIB nacional. Então, veja, ó, o PIB nacional é 100%, né? Claro, né? Tudo que o país produz. Então, somando todos os estados, dá 100%, né? Em percentual, né? Então, veja, dos 100%, Alagoas contribui com 0,9%, Bahia contribui com 4,4%. Ó, esses dados são de 2002, tá? Eu peguei esses dados de 2002, então, quase 20 anos atrás, né? Mas aí, caso vocês queiram depois estudar este exercício, é só pegar em qualquer site confiável, né? Aparece esses dados, aí vocês podem analisar como está a média, quanto está a participação de cada estado no PIB nacional, quanto está a média, quanto está o desvio padrão, ver se os estados estão muito distantes um do outro. A gente sabe que está, né? Na verdade está, né? São Paulo, por exemplo, contribuição mais de um quarto, né? 30% do PIB nacional, tá? Mas, enfim, dados de 2002, tá? Então, Alagoas, 0,9%, Bahia, 4,4%, Ceará, 1,8%, Maranhão, 1%, Paraíba, 0,7%, Pernambuco, 2,3%, Piauí, 0,5%, Rio Grande do Norte, 0,9%, Sergipe, 0,5%. Então, vamos lá. Vamos calcular a média. Vamos calcular a média. Deixa eu ver aqui se eu consigo abaixar mais um pouco, sem perder o... Não, vai perder. Então, vamos lá. Calcule a média x barra e o desvio padrão sigma dos percentuais acima. Bom, a média é só somarmos todos os dados aqui, ó. Somamos todos os dados. E dividimos por 9, né? Porque são 9 estados, certo? Então, a média dá 1,44%, tá? Vamos calcular o desvio padrão. Ora, como calculo o desvio padrão? Fácil, né? A gente já sabe, ó. Vamos aumentar aqui, ó. Então, veja. De novo, a gente calcula primeiro a variância, antes de calcular o desvio padrão, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, primeiro calculamos a variância. Então, veja lá, ó, a variância. Contribuição do primeiro estado, 0,9, menos a média, 1,44, e eleva ao quadrado. Está aqui, 0,9 menos 1,44 ao quadrado. Mais, agora vai a contribuição do segundo estado, 4,4 menos a média ao quadrado. 4,4 menos 1,44, que é a média, e eleva ao quadrado. Mais, agora vai para o terceiro estado, 1,8 menos a média, ou seja, 1,8 menos 1,44, está aqui, e eleva ao quadrado. E a gente faz o mesmo procedimento até o último, né, estado, ó. Meio menos 1,44 e eleva ao quadrado. E aí, divide por 9. A variância divide por 9. Então, veja, fazendo esta conta, vai dar uma variância de 1,42. Então, tem que tirar a raiz quadrada, porque a gente calculou a variância, sigma ao quadrado. Então, o desvio padrão é 1,19%. Raiz quadrada de 1,42 é 1,19. Tá? Bom, então veja. Veja aqui, é um desvio padrão pequeno, né? Então, quer dizer que os estados estão mais ou menos homogêneos na participação do PIB, né? 0,9, 1,8, 1, 0,7. Então, eles estão por volta ali do 1, aí sobe um pouco. A Bahia que se destaca um pouco mais aqui, né? Mas nos demais, eles estão mais ou menos homogêneos, né? Depois da Bahia, vem o Pernambuco. Aí depois sim fica mais homogêneo, né? Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Maranhão, Alagoas, né? Então, os que mais
contribuem para aumentar a heterogeneidade dos dados é a Bahia, com 4,4%, e depois o Pernambuco, com 2,3%. Tá? Mas então, bom, então a gente já está vendo, pensando melhor, né? Certo? Desvio padrão baixo quer dizer que os estados estão mais ou menos com o mesmo desempenho, né? Perfeito. E o desempenho médio é de 1,44%, tá? Ok. Aí ele pergunta assim: quantos estados têm participação pertencente ao intervalo média menos o desvio padrão sobre 2 e a média mais o desvio padrão sobre 2? Ora, então vamos lá, ó. Olha lá, olha lá. Vamos pegar aqui, ó. A média, vamos calcular este cara aqui primeiro, ó. Média menos o desvio padrão sobre 2. A média é 1,44. O desvio padrão é 1,19. Então, vai dar 1,44, que é a média, menos o desvio padrão, que é 1,19, dividido por 2. Agora, este outro dado, é só trocar o menos por mais, ó, porque é média mais desvio padrão sobre 2. Então, no lugar do menos aqui, a gente coloca mais. Ó. Pronto, mais aqui. Ó. E aí, vamos fazer a conta desse intervalo. Fazendo esta conta aqui, vai dar 0,845%, e fazendo esta conta aqui, 2,035%. Então, quantos estados têm participação entre esses dois valores? São 4 estados. Alagoas, então vamos lá. Vamos lá. Entre 0,845% e 2,035%. Então, vamos lá. Vamos diminuir o zoom, vai. Vamos diminuir o zoom para ver se a gente consegue puxar a tabela lá de cima. Não vamos... bom, vamos ver aqui, ó. Vai ficar meio pequeno, né? Mas olha, vamos ver se dá. Eu acho que talvez dê, ó. Alagoas. Alagoas 0,9%. 0,9% é maior que este aqui e é menor que este aqui. Então, está neste intervalo. Ceará, 1,8%. É maior que este valor e menor que este valor. É maior que o 0,8 e menor que o 2,2. Perfeito. Maranhão, 1%. Também cai nesse intervalo, entre 0,8 e 2. Rio Grande do Norte, 0,9%, também cai entre o 0,8 e o 2,035. Então, são 4 estados que têm a participação contida neste intervalo. Tá? Ok. Vamos lá. Exercício 4. Observe os dados apresentados pelo gráfico. A história das ocupações. Então, veja, o número de ações dos sem terra ano a ano. Então, está aqui. Ó. Em 1988, tiveram 71 ocupações. Em 1989, 62. Em 1990, 51. Em 1998, 599 ocupações. Aí foi caindo. Em 2001, foi para 194 ocupações. Tá? Então, veja, isso aqui também foi extraído. Não está aqui, mas foi extraído de algum... foi de um livro. Tá? Então, veja. Ó, então, aqui está a história das ocupações. O número de ações do sem terra ano a ano. Bom, então vamos lá. O que ele pergunta aqui? Vamos na primeira pergunta. O que ele está perguntando? Encontre o desvio padrão correspondente ao número anual de ações registradas no período de 1988 a 2001. Ou seja, daqui, de 1988 a 2001. Então, encontrar o desvio padrão. Bom, para encontrar o desvio padrão, primeiro a gente tem que determinar a média. Então, vamos lá, vamos determinar a média. Olha lá. A média é só somar todos esses valores. Olha lá. 71, 71. Mais 62, mais 62. Mais 51, mais 51. Mais 81, mais 81. E vai até o último, mais 194. Está aqui. Ó. Soma todos e divide pelo número de anos. Ó, de 88 a 2001 são 14 anos. Então, fazendo essa soma e dividindo por 14, dá uma média de 249,54 ações, tá? Do sem terra, de média, né? Tá? E aí, vamos para o desvio padrão. Vamos para o desvio padrão. Então, veja. Desvio padrão
O que a gente tem que calcular? Primeiro a variância, para depois tirar a raiz quadrada da variância e encontrar o desvio padrão. Então, vamos para a variância. Como a gente calcula a variância? Fácil. Pega o primeiro dado, tira a média e leva ao quadrado. Ou seja, 71 menos 249 ao quadrado. Está aqui, ó. Mais, vai para o segundo dado. 62, tira a média, menos 249 ao quadrado. Está aqui, ó. 62 menos 249 ao quadrado. E faz isso, esse procedimento até o último. Ó, pega o último dado, 194, menos a média, 249, e eleva ao quadrado. Está aqui, ó. 194 menos a média, que é 249, e eleva ao quadrado. Passa a barra do travessão aqui, divide por 14. Então, a variância vai dar 39.293. Então, veja, o desvio padrão é a raiz quadrada desse número aqui. Ó. Então, o desvio padrão é de 198,2 ações. Tá? Então, este é o desvio padrão, 198,2 ações. Então, tá aí. Média, aproximadamente 250 ações, né? E desvio padrão de 198,2 ações. Pois bem, então este é o item A. Vamos ver o item B. Olha aqui o que ele pede. Considere os períodos de 1988 a 1993 e de 1996 a 2000. Calcule o desvio padrão correspondente a cada período. Por que se observa uma queda em relação ao desvio encontrado no item A? Pois bem, então vamos lá. Olha lá o que ele vai fazer. Ele quer calcular a média e o desvio padrão, calcula o desvio padrão correspondente a cada período. Então vamos lá. Primeiro período, de 88 a 93. Está aqui, ó. 88 a 93. Vamos calcular primeiro a média, antes de calcular o desvio padrão, né? Claro. Então a média. Vamos lá, 88 a 93. 98. Ó, perdão, hein? Perdão, aqui, ó. Aqui é óbvio, né? É 1988, ó. 88. Tá? Então corrija aqui, ó. 1988 a 1993, claro, né? Então vamos lá, ó. 1988 a 1993. Olha lá. Opa, olha aqui, ó. 98, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Olha, percebe que eles estão mais ou menos ali homogêneos, os dados? É, parece que sim, né? Então vamos ver, ó. O que ele vai calcular? A média. Então ele vai calcular do 71 ao 89, certo? Olha lá, ó. Ele vai calcular do 71, a soma, até o 89. E aí divide por 6. E são 6 anos, de 88 a 93. Então, a média foi de 72,5 ações. Vamos calcular a variância. Variância, o que é? De novo, primeiro dado menos a média ao quadrado. Ou seja, 71 menos 72 ao quadrado. Mais. Vai até o último. O dado menos a média ao quadrado. 89 menos 72 ao quadrado. Soma tudo, divide por 6. Então, a variância dá 165. Então, o desvio padrão dá 12,85 ações. Tá? 12,85. Ok. Agora, vamos calcular de 1996 a 2000. Então, vamos lá. Ó. O segundo período é de 1996 a 2000. Ó, já teve uma variação maior aqui, né? Tá? O anterior deu 12%. 12, né? Um desvio padrão de 12. Aqui, um desvio padrão de 12 aqui. Aqui, aparentemente, vai dar mais, né? De 96, ó, dá umas pular elevada e depois desce. Aparentemente, o desvio padrão vai ser maior. Mas vamos lá. Então, ele pega de 398 a 194, somando, né? Então, vamos lá. Olha lá, ele soma de 398 a 390. Até 2000, né? Até 2000, perdão, até 2000. Ele pega até 2000, até 390, de fato. Até 390. Então, vamos lá. De 98, de 96, que é 398, até 2000, que é 390. Então, são 5 dados. São 5 dados, soma todos, divide por 5. Então, a média dá 486 ações. Variância. Variância. Primeiro, menos a média ao quadrado. 398 menos 486 ao quadrado. Faz esse processo até o último.
390 menos 486 ao quadrado, está aqui. Divide por 5, que são 5 dados. Então, a variância dá 7.856. E o desvio padrão dá 88,6. De fato, né? De fato, olha, deu bem maior, né? Bem maior, porque a gente viu que de 96 a 2000 foi uma elevada brusca e depois uma queda brusca. E no primeiro período, ó, foi um desvio padrão menor, ó, de 13, vamos arredondar, de 13 para 89, né? E daqui dá para meio que depreender que seja mesmo, né? De 13, ó, que parece que está mais ou menos não tão homogêneo, mas como deu 13, é menor que este aqui, né? Olha aqui ó, como ele deu uma variada boa, né? Então, por isso que o desvio padrão do primeiro bloco, do primeiro período, de 88 a 93, que é de 12 ações, deu bem menor do que 96 a 2000, que deram 88 ações, né? Tá? Então, ó, a queda é explicada pelo fato de os dados estarem agrupados em blocos mais homogêneos, especialmente no primeiro período, né? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando no item A, ó, por que se observa uma queda em relação ao desvio padrão encontrado no item A? Então, veja, no item A, 198 ações. Olha, mas também, olha, variou bastante, né? Olha, cresceu, depois decaiu. Então, deu um desvio padrão de 198 no item A. Agora, por que se observa uma queda em relação ao desvio encontrado no item A? Ora, ó, neste primeiro período, em vez de 198, deu 12, apenas 12. Porque vimos que esse grupo é mais homogêneo, esses dados aqui, ó, de 88 a 93, é mais homogêneo. Agora, se você pega de 96 a 2000, é mais homogêneo que tudo, né? Daqui até aqui, veja, tem só essa variação, né? Se for o período todo, tem esta variação mais esta queda aqui, né? Então, como de todo é de um desvio padrão de 198, só do período de 96 a 2000, aparentemente tem que dar menor desvio padrão, né? E de fato deu, olha lá, 88. Então a queda é explicada pelo fato de os dados estarem agrupados em blocos mais homogêneos, especialmente no primeiro período. De fato, caiu, era 198 tudo de desvio padrão, do período inteiro considerado. No primeiro período, caiu para 12. No segundo, caiu de 198 para 88, mas ainda caiu. Mas este primeiro período é mais homogêneo, conforme nós vimos, né? De 88 a 93 é mais homogêneo, né? Tá? Ok. Vamos lá. Aqui. Os dados seguintes referem-se à mortalidade infantil nos estados da região Nordeste e indicam o número de crianças que morrem no primeiro ano de vida entre 1.000 crianças nascidas vivas. Tá? Então, esse dado é de 2002. Então, veja, em Alagoas, morrem 64,4 crianças a cada 1.000 no primeiro ano de vida. Na Bahia, morrem 44,7 crianças a cada 1.000 no primeiro ano de vida. No Ceará, morrem 51,6 crianças a cada 1.000 no primeiro ano de vida, e assim sucessivamente. Tá? Então, ele pede, encontre a variância dos dados apresentados. Bom, então para calcular a variância, a gente vai precisar calcular a média. De novo, calcular a média é só somar todos e dividir pelo número de dados, são 9 estados. Então, a média dá 51,9, ou seja, são 51,9, em média, morrem 51,9 crianças a cada 1.000 no primeiro ano de vida, em média, tá? Em média, tá? Porque tem estados que morrem mais, como aqui, na Alagoas, tem estados que morrem menos. Bahia, 44,7. Mas, em média, morrem 51,9 crianças a cada 1.000 no primeiro ano de vida. E o desvio padrão? Bom, então vamos lá. O desvio padrão, de novo, né? 64,4 menos a média ao quadrado. Tá aqui. Vai até o último. 44,5 menos a média ao quadrado. Tá aqui. 44,5 menos 51,9 ao quadrado. Divide por 9, que são 9 estados. Então, a variância dá 47. Pois bem, é isso que ele queria. Encontre a variância dos dados apresentados. 47. Agora, vamos lá. Vamos ao item B.
Admitindo-se que um programa do governo consiga reduzir em 15% as taxas de mortalidade apresentadas, qual será o novo valor da variância? Bom, então vamos lá. Os estados conseguem reduzir em 15% as taxas de mortalidade. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Em Alagoas, vai ser 64,4 menos 15% de 64,4. Na Bahia, vai ser 44,7 menos 15% de 44,7. No Ceará, vai ser 51,6 menos 15% de 51,6. E assim para todos, né? Porque vai diminuir 15% igualmente em todos os estados, tá? Então, no fundo, fica o quê? Ó, se eu faço 64,4 menos 15% de 64,4, fica 85% de 64,4. Mesma coisa aqui. 44,7 menos 15% de 44,7 fica 85% de 44,7. E aqui, 51,6 menos 15% de 51,6 fica 85% de 51,6. Então, para todos, vai ficar 85% vezes 52,8, 85% vezes 9,4, 85% vezes 57,5, 85% vezes 44,4, 85% vezes 47,9 e 85% vezes 44,5. Então, todos os dados vão estar multiplicados aqui por 85%. Então, vai diminuir, né? Vai ter menos, certo? Do que está contido aqui. Vai ser 85% de cada um desses valores. Agora, então, o que a gente vai usar? Vamos usar uma propriedade aqui sem demonstrar. Vamos usar a seguinte propriedade. Se cada dado for multiplicado por uma constante real C, a variância fica multiplicada por C ao quadrado. Então, no nosso caso, cada valor da tabela fica multiplicado por, olha lá, é o que eu falei, 100% menos 15% dá 85%. Então, cada valor da tabela ali fica multiplicado por 85%, ou seja, por 0,85, tá? Então, cada um daqueles dados dos países ficam multiplicados por 0,85. 0,85. Então, a variância nova é só multiplicar a variância por C ao quadrado, porque ele fala assim, a variância fica, se cada dado fica multiplicado por C, o meu C, esse 0,85 aqui, ó, uma constante. Se cada dado fica multiplicado por 0,85, a variância fica multiplicada por 0,85 ao quadrado, ó, que é o C, é 0,85. Então, C ao quadrado, 0,85 ao quadrado. Então, a nova variância é 0,85 ao quadrado vezes a variância que a gente calculou. A gente calculou uma variância de 47 dos dados iniciais, sem redução de 15%. Deu uma variância de 47. Com a redução de 15% nas mortalidades de cada estado, então a nova variância é a antiga, 47, sem redução de mortalidade, vezes o C ao quadrado, 0,85 ao quadrado. Então, a nova variância fica de 34. Ok?